Boa noite, pessoal já começa a entrar aqui no nosso primeiro webinar de 2021. Estou hoje com Nick Gomes. Um prazer, Nick, falar com você de novo e tê-la com nossos eventos online. Obrigada, Paula. Boa noite a todo mundo. Queria agradecer o convite, falar que eu estou muito feliz e vai ser o máximo. Que legal, muito bem. Bom, Nick, enquanto o pessoal chega, eu vou começar aqui já a colocar os slides de apresentação. Boa noite, pessoal. Se quiserem falar com a gente aqui pelo chat, para confirmar que vocês estão ouvindo a gente bem, tá bom? Estamos muito contentes hoje. Um assunto super legal que a gente vai estar falando, então, sobre a linha de fitas LED. Então, deixa eu deixar tudo aqui para vocês, enquanto todos chegam. Queria confirmar também, Nick, você já está vendo a minha tela? Tô sim. Ótimo, perfeito. O Fabrício já está aqui de backup para a gente aqui, no caso de alguma pergunta da linha de produtos. Boa noite. Bom, pessoal. Boa noite, Fabrício. Fabrício está aqui, sim. Boa noite, Rodrigo, todo mundo ouvindo, que bom. Bom, pessoal, hoje a Nick vai falar sobre como especificar e valorizar as fitas LEDs no projeto de iluminação, tá? Então, super interessante o tema. Só para lembrá-los, então, esse é o nosso segundo ano de eventos online. Então, já tem bastante gente que nos segue, já tem bastante gente que conhece a LEDvence, mas só para confirmar, queria avisar vocês, então, a LEDvence é uma empresa multinacional, estamos presentes em mais de 140 países, e nós temos um portfólio cada vez mais completo em busca de trazer sempre os produtos adequados para o mercado. Então, nós temos uma linha de produtos inteligentes e conectáveis, parte disso vocês vão ver hoje, especificamente sobre fitas LED, mas além de fitas LED, temos luminárias LED para o mercado profissional, para o mercado residencial, corporativo, temos a linha de lâmpadas LED, uma linha completa de lâmpadas, e também as lâmpadas de tecnologia tradicional. E aí, outra coisa que a gente tem feito é aumentar os nossos canais de comunicação online. Então, é bom que vocês conheçam, que vocês podem ter contato sobre as nossas informações sobre a empresa e sobre os eventos que a gente faz de diversas formas. Então, a gente acabou de abrir o nosso canal no LinkedIn, a nossa conta corporativa global da LEDvence, onde você encontra posts de diversas línguas, mas todo o conteúdo do Brasil está escrito em português para vocês, tá bom? Então, busque a gente lá, LEDvence. Nós já fizemos o post desse webinar de hoje da Nick Gomes. Também estamos presentes nas mídias sociais, Instagram e Facebook. No Instagram somos LEDvence BR, no Facebook LEDvence Brasil. E também inauguramos hoje o nosso canal do Telegram. Convido vocês já a ler aqui o nosso QR Code, vocês já vão resgatar imediatamente, que é o nosso canal de comunicação, onde tudo chega primeiro, né, a informação em primeira mão. Você já tem o e-book do nosso evento de hoje, tá bom? Que a gente fez em parceria com a Nick. Então, escaneie aqui o Telegram e vocês já começam a conversar com a gente por lá também. Vídeos da LEDvence estão disponíveis no YouTube, você barra LEDvence, e nós temos uma playlist em português que se chama Brasil. Busca nossos vídeos lá na playlist do Brasil, e o site da LEDvence, ledvence.com.br. Bom, como funciona nossos webinars, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso chat está à disposição, eu vou ficar de olho nele o tempo todo do evento, e depois, ao final, ou no meio, quando a gente vê que é pertinente a pergunta, enquanto a Nick está apresentando, eu mesma vou ler para vocês ali a pergunta, e ela já vai respondendo, tá bom? E também, no final do evento, eu vou apresentar um outro QR Code, onde vocês vão ter um link para participar de uma pesquisa online sobre a avaliação do evento. Nesse link, a gente também pergunta a vocês se vocês gostariam de participar de um sorteio. E hoje nós vamos sortear para os participantes do evento um kit desses aqui, que é uma lâmpada, um kit de 3 lâmpadas bulbo LED com controle remoto, tá bom? Então, para vocês terem aí, nesse momento de home office, em casa, um produto bacana com a marca Osram, né, que nós vendemos aqui no Brasil, bem legal para vocês. Então, participem do sorteio e concorram a esse produto. Bom, também nós temos a possibilidade de fazer um webinar interativo, tá bom? Então, no momento oportuno, nós temos aí 3 momentos onde a gente vai fazer uma pergunta para vocês. A Nick já especificou exatamente o que ela quer saber de vocês. A gente vai publicar aqui e vocês podem responder através, sempre perguntas de múltipla escolha. Vocês selecionam a informação que vocês querem e aí você vai em votar
e aí a gente recebe a informação do seu voto, a sua opinião sobre aquele assunto, tá bom? Fiquem à vontade sobre isso, tá bom? É uma opinião, é questão de como vocês trabalham com seus projetos, tá bom? Fiquem tranquilos e participem, tá bom? Agora eu vou apresentar a Nick Gomes. Gente, a Nick é uma parceira já desde o ano passado, a gente está muito contente de trabalhar com ela. Ela é arquiteta e especialista em iluminação com mais de 11 anos de carreira. Ela é formada pelo Mackenzie, ela tem extensão na Universidade de Barcelona, né? E trabalha com iluminação de espaços residenciais e corporativos. Então, hoje, nesse webinar, nós vamos conhecer muitos projetos da Nick com fitas LED, tanto residencial quanto corporativo. Tá? E a Nick, ela tem duas paixões. Ela cria os projetos de iluminação, né, em parceria com os principais arquitetos, que fazem a parte decorativa, né, e os projetos, e também ela ajuda os profissionais da área, os arquitetos, a também conhecer um pouco mais e se aprofundar com iluminação, porque ela tem um curso que ela mesma desenvolveu que se chama Light Workers. Então, também sugiro que vocês passem a seguir a Nick, porque ela tem dicas super valiosas também no Instagram. E, recentemente, isso também é novíssimo, a Nick foi convidada a fazer parte do time de colunistas da revista Casa e Jardim. Então, os projetos dela também são publicados na revista Casa e Jardim. Muito bem, pessoal, com isso eu entrego aqui a minha parte dos recadinhos. Já vou compartilhar a tela para que a Nick comece a sua apresentação, tá bom? Obrigada, Nick, vou deixar você aqui. Muito obrigada por estar conosco. A qualquer momento eu estou aqui, você me chama, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Paula. Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouco hoje sobre fitas de LED, então como usar, onde usar e como você especifica a sua fita de LED, porque eu acredito que isso seja uma dúvida um pouco geral entre os profissionais. Então, qual fita especificar, né, para cada situação? Isso é muito importante a gente saber. Para começar um pouco, eu desenvolvi, para fazer um projeto de iluminação, e eu acho importante vocês saberem, 5 passos para você criar um projeto luminotécnico. Por que que eu sigo esses passos? Primeiro que acaba ficando muito mais fácil na hora da construção do projeto, fica um projeto muito mais bem estruturado, e para quem trabalha com iluminação, ou para quem tem escritório, trabalha com projetos, acaba ficando muito mais fácil também de delegar, sem contar que a gente entende todo o processo, e isso acaba fazendo muito mais sentido do que você simplesmente especificar uma lâmpada. Como que as pessoas fazem os projetos normalmente, né? Marcam os pontos de luz na planta e já começa pensando na luz e na luminária, na lâmpada e na luminária. Isso é errado. Como que eu sugiro e como que eu faço e aplico nos meus projetos? Primeiro, a gente faz um briefing com o cliente para entender todas as necessidades, expectativas, tudo que a pessoa quer com aquele projeto de iluminação. Analiso o projeto de interiores, porque eu trabalho muito em parceria com o escritório de arquitetura. Depois a gente cria o conceito de projeto. E eu sempre falo que nessa parte é muito importante porque a gente tem que pensar na luz e não na luminária. Então, nesse momento, você acaba definindo quais são os efeitos de iluminação que você quer e o que você quer iluminar. Depois a gente escolhe a lâmpada e a luminária e depois vem o projeto executivo e o cálculo. Eu vou focar muito nessa parte de conceito de projeto, porque engloba essa parte de marcenaria, né? É nessa parte do conceito que a gente entende que eu sempre falo que tem 2 perguntas que a gente sempre tem que ter na cabeça nessa questão de iluminação, né? O que você quer iluminar e depois como você quer iluminar. E vocês vão, ao longo da apresentação, vocês vão entender o porquê disso. E sempre ter na cabeça também que a superfície que a gente ilumina, ela vai estar em destaque. Então, a partir do momento que você ilumina uma superfície, você está dando informação para aquele lugar, para aquele quadro, para aquela mesa, para aquela parede com revestimento diferenciado. A luz é informação. Muito importante também que a gente saiba, antes de especificar a fita de LED, que a gente entenda quais são os conceitos luminotécnicos e quais são as características, especificações que a gente tem que analisar dos produtos e como aplicar isso nos projetos, né?
Então, é muito importante que a gente saiba que tensão, e é errado falar voltagem, hein, gente? Porque volts é a unidade de medida. É como se você falasse assim, qual é a metragem da minha casa igual até a sua, e não qual é a distância. Volts é a unidade de medida de tensão de rede. E a tensão de rede pode ser ou alta tensão, 110, 220, ou baixa tensão, 12 volts, 24 volts. A gente tem que entender também, saber analisar o fluxo luminoso, que indica a quantidade de luz que aquela lâmpada emite, ou fita de LED. Muita gente confunde, né? Começa a especificar a fita pela potência, no caso, pela potência, no caso, os watts. E isso acaba sendo ruim, porque muitas vezes a gente tem, ainda mais agora com os LEDs, né? A gente tem fitas com a mesma potência, então, às vezes, 6 watts de potência, com fluxo luminoso diferente. Uma tem 400, outra tem 500 lumens por metro. Então, entender essa diferença é muito, muito importante. E por que disso, né? A gente, às vezes, usa uma fita de LED de 6 watts, mas uma tem mais fluxo luminoso que a outra. Se você pega essa fita com um fluxo luminoso menor, você está consumindo mais e entregando menos luz. Então, entender essa característica é muito importante também. E tem a questão da iluminância, que é a quantidade de luz ou fluxo luminoso que atinge uma superfície em específico. Então, quanto de luz chega numa mesa, chega numa sala, tem num ambiente, e é medido em luz. Passei rapidamente para a gente entender um pouco desses conceitos, porque a gente vai falar muito sobre isso ao longo da apresentação e mostrando todos os equipamentos. Temperatura de cor também é algo muito importante que a gente tem que levar em consideração na hora da especificação e na hora de criar a iluminação também. A temperatura de cor, ela está totalmente atrelada ao sistema do Sol. Então, quando a gente acorda, vocês podem ver aqui, olha, a gente... Ai, minha bateria está acabando, só um minutinho. Desculpa. Isso ficou aqui, Nick. Pronto. Quando a gente acorda, a luz ela está mais amarelada e com uma intensidade mais baixa. Isso é a luz do sol, né? Eu sempre falo que as lâmpadas artificiais, no caso lâmpadas, fitas de LED e tal, elas tentam imitar a luz do sol, que é a luz mais maravilhosa que existe, né? Então, tanto na temperatura de cor, no caso nas tonalidades, e também nas intensidades. E a gente tem uma variação de temperatura de cor e de intensidade ao longo do dia com a luz do sol. Então, olha, a gente acorda, quando amanhece, a temperatura de cor ela está mais amarelada e o fluxo luminoso é mais baixo. Ao longo do dia, essa temperatura de cor vai aumentando, então vai virando 4.000, 6.500, até chegar no sol do meio-dia, que é o sol mais branco que existe e mais intenso. Começa a reparar o sol do meio-dia, da 1 da tarde, como ele é forte, né? Diferente de o sol do amanhecer, da luz do pôr do sol também, que também é amarelada e menos intensa. Por que isso? Isso tudo da temperatura de cor do sol, ela está associada às nossas atividades. Então, quando você acorda, você está despertando, você está mais sonolento. Ao longo do dia, você precisa estar mais ativo e ter mais energia para conseguir exercer as atividades do dia. Antigamente, quando a gente se guiava pela luz do sol, a gente saía para caçar. E no final da tarde, a gente precisa estar mais relaxado para conseguir dormir e ter uma boa noite de sono. E tudo isso está atrelado também à produção de melatonina e do hormônio do cortisol, a produção de hormônios do corpo, né? É isso até que fala o HCl, que é a iluminação centrada no ser humano. Uma coisa muito importante é que esse período de luz muito branca, ele é muito curto. Ele não é muito extensa. O que isso quer dizer, né? Que a gente ficar exposto a uma luz muito branca por longos períodos não é bom. Por quê? A luz muito branca, ela agita muito o corpo. Ela deixa você muito estimulado. Da mesma forma que a luz mais amarelada te deixa mais relaxado. Então, a gente tem que saber dosar isso. Aqui tem um pouco qual que é a melhor temperatura de cor para cada ambiente, mas assim... Eu sempre falo que não existe uma regra, né? Claro que luz quente é melhor para relaxar, a luz neutra é uma luz boa para trabalho,
e a luz fria é uma luz mais indicada para, por exemplo, galpões, salas de cirurgia ou linhas de produção. Mas a gente sempre tem que analisar a pessoa que vai usar aquele espaço, né? Então, muitas vezes o cliente fala assim para mim, Nick, eu não gosto de luz branca, ou eu não gosto de luz amarela. Aí você vai usar uma luz branca, por exemplo, no escritório dele, só porque é o mais indicado? Então, você tem que levar em consideração as preferências dessa pessoa também. Talvez, em vez de colocar uma muito branca, você coloca um pouquinho menos. Então, levar em consideração as preferências e os gostos é essencial, tá? Aqui a gente vê dois ambientes, um com uma luz amarela e um com uma luz mais branca, e essa questão da temperatura de cor, ela influencia muito na percepção que você tem do espaço, né? Porque com a luz a gente atribui sensações ao espaço. Quem aqui já foi em algum ambiente, algum restaurante que a luz é super... um restaurante mais refinado, que é uma luz mais intimista, mais amarelada, um fluxo luminoso mais baixo. Você se sente bem, você quer ficar lá por muito tempo. Ou quando você vai em uma rede de fast food, que a luz é muito branca e um fluxo muito alto, você entra rapidinho, come e vai embora. Esse é o intuito de cada lugar, mas a luz influencia nessa questão de relacionamento também, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça. Tem uma outra especificação que a gente precisa saber em relação às fitas, que é a questão do IP, que é uma categorização de níveis internacionais, e ele mostra qual é o grau de proteção das fitas, tá? Ou das lâmpadas. Esses aqui são os IPs mais usados, entre aspas. Então, o IP20, o primeiro número o nível de proteção contra sólido, e o segundo é contra líquidos, para vocês entenderem essa dinâmica. IP20 é muito usado em luminárias internas, porque ela não tem proteção contra a água. IP44 contra respingos de água, IP65, a prova de poeiras e jatos de água, então a luz pode espirrar, mas ele não pode ficar submerso. IP67, ele é contra imersão, então pode ficar submerso, e IP68 contra imersões prolongadas. Essas luminárias aqui, ó, por exemplo, luminária IP65, onde que você usa? Só para exemplificar para vocês. Então, se você tem uma arandela ou um muro fora da sua casa, ou dentro de box também, a gente precisa usar IP65 pela norma, tá? Onde a água só vai passar e não vai correr o risco de ficar ali por muito tempo. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas usam IP65 em embutidos de solo, e isso acaba sendo ruim, porque ainda mais a gente que vive em país tropical, né? Essas chuvas de verão, às vezes chove muito e a água fica empoçada no jardim, por mais que você faça o dreno e tal. Lembrar sempre, gente, que pela norma, dentro de box, a gente precisa usar 12 volts, que é baixa tensão, tá? Ou até 24 volts, e IP65, que é contra respingos de água. Por que contra respingos de água? Porque por conta do vapor. Então, se você for usar uma fita de LED ou alguma coisa dentro do box, lembrar sempre de usar IP65 e 12 volts e usar o driver remoto. E outro ponto muito importante que tem se discutido muito é a questão do IRC, né? O que é o IRC? Índice de reprodução de cor. Ele indica, e o IRC de 100 é o IRC do Sol. Então, quanto mais alto o IRC, mais fidelização na reprodução de cores aquele LED ou aquela fita de LED tem. Para que vocês usam isso, por exemplo? Mas o IRC alto, para que eu vou usar o IRC alto? Se você estiver fazendo, por exemplo, vitrines, mercados, ambientes mais técnicos, projetos mais técnicos que precisam dessa reprodução de cor com mais fidelização. Onde você usa isso na sua casa, por exemplo? Closet, você consegue ter essa distinção do azul marinho e do preto. Banheiros também é muito importante. Já pensou você ter distorção de cor e alguém faz uma maquiagem? Ou você tem uma distorção de cor no seu closet, não sabe pegar a roupa direito? Cozinha também eu gosto de usar um IRC alto para ter essa fidelização de cores dos alimentos.
E comerciais é essencial, né? Então, às vezes você está fazendo uma quitanda de frutas. Se a fidelização de reprodução de cor não for boa, parece que o alimento está ruim. Então, você impacta também nas vendas daquele cliente. Eu queria perguntar, na verdade, primeira pergunta é se vocês sabem o que é R9. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou explicando essa nova categorização. Saiu, será, a pesquisa, Paula? Saiu. Eu estou vendo o pessoal respondendo já. Quando você quiser parar, para poder mostrar o resultado de todo mundo, a gente clica aqui no vermelhinho, mas por hora está aberto para todo mundo votar. Legal, legal. Bom, o R9, essa questão do TM30, é uma nova categorização é um sistema que abrange a avaliação efetivamente de propriedades de reprodução de cores de fontes de luz. Por que ela é diferente do IRC? Porque em vez de avaliar 14 cores, como o IRC avalia, ela é capaz de comparar 99 cores, de avaliar 99 cores. Tem muito essa questão também de tons pastéis, fala-se muito do vermelho, mas eu queria focar no vermelho, só para a gente não se estender muito nessa parte. Por que a gente tem que pensar no R9? O RA é a junção de todos os R's, e cada R representa uma cor em específico. O R9 é o mais importante, que a gente tem que olhar com mais atenção, na verdade, nessa questão dos LEDs. Por quê? Teoricamente, os LEDs eles têm mais dificuldade, pela sua composição, de reproduzir os vermelhos. Hoje, a tecnologia já está muito mais avançada e a reprodução dos vermelhos acaba sendo muito boa. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo um açougue, a sua reprodução de vermelho tem que ser incrível. Agora, se você usa um LED que tem um IRC ok e o QR é negativo, o R9 é negativo, porque existem LEDs com R9 negativo, a sua reprodução de cores vai ser boa, mas a do vermelho em específico vai ser péssima. E para esse projeto, você precisa de uma reprodução de vermelhos muito alta. Então, a gente tem que saber analisar essas especificações mais técnicas quando você tem um projeto mais técnico também, né? Ou, às vezes, por exemplo, numa loja de tecidos, uma loja de roupas, que a reprodução de cor é essencial. Então, saber analisar isso é muito interessante. E eu vi aqui que não era todo mundo que sabia. Que bom, agora vocês já sabem. E para fazer essa especificação de fitas de LED, eu faço uma divisão para ficar um pouco mais didático e mais fácil na hora de escolher, na hora de falar com o cliente, com os arquitetos, que seria a divisão em 3 categorias. Baixo fluxo, que seria uma fita de LED com um fluxo luminoso de 400, 500, 600 lumens, mais ou menos, por metro. A fita de LED é sempre medida por metro, que a gente usa para espaços mais decorativos, né? Claro que a gente sempre tem que fazer o cálculo, analisar cada tipologia de projeto, analisar também as cores, ambiente, pé direito, todas essas variáveis que influenciam demais na iluminação. Mas essa divisão de categoria é para dar um norte, para auxiliar, tá? Então, eu teria baixo fluxo luminoso, médio fluxo luminoso e as fitas de alto fluxo luminoso. As baixas seriam de 400 a 600, média de 600 a 1.000 e acima de 1.000 de alto fluxo luminoso. E a gente também tem as barras de LED, que são peças com um fluxo um pouco mais alto, mais profissionais. Onde que a gente usaria uma média luminosidade, por exemplo, né? Só para exemplificar para vocês. Então, uma bancada de trabalho ou embaixo de uma prateleira, em cima de uma bancada de cozinha, que a gente precisa de uma luz eficiente, luz frontal de bancada de maquiagem também, porque você precisa iluminar o rosto por completo. E onde a gente usaria alto fluxo luminoso? Para fazer detalhes de luz indireta,
onde você quer um efeito de luz mais geral, ou em luminárias em cima, por exemplo, de staff de comerciais corporativos, tá? De novo, gente, eu estou dando esses exemplos, mas não é regra, é um norte para a gente levar isso em consideração, mas depois fazer as nossas especificações, os nossos cálculos. A fita de LED, a meu ver, é um produto fantástico, porque ela possibilita que você crie detalhes muito delicados e que você crie, por exemplo, detalhes totalmente personalizados. Eu consigo fazer um rasgo de 1,27, uma prateleira iluminada de 1,57. Antigamente, com as lâmpadas fluorescentes, né, porque para mim a fita ela veio meio que para substituir a lâmpada, só que com uma gama muito maior, você tinha uma limitação, porque você estava ali parado naquele tamanho das lâmpadas fluorescentes. Então, tem a de 1,15, tinha a de 60, você tinha que coordenar os tamanhos e nem sempre você conseguia um detalhe com aquela lâmpada em específico, sem contar que o fluxo luminoso era um só. Cada lâmpada, uma lâmpada grande, 1.500 lumens mais ou menos, e era isso. Se você quisesse fazer um detalhe mais intimista, o que você fazia? Tinha que encapar com gelatina e tal. A gente usa ainda esses artifícios, que são tipo celofane, né, para encapar a lâmpada, para deixá-la mais amarela e mais suave, mas com as fitas de LED, a gama é muito maior. Então, você tem inúmeras possibilidades, tanto de fluxo, como temperatura de cor, IRCs variados também. Então, acaba deixando o projeto muito mais rico, né? Sem contar que os detalhes ficam muito mais delicados. Então, aqui, olha, a gente vê duas aplicações. A gente pode usar a fita de LED em rasgos ou sancas. Aqui eu tenho uma foto com um projeto de uma academia, que eu tenho um fluxo mais alto, e aqui um detalhe muito parecido, que seria como se fosse um cortineiro iluminado, né? Só que sem ser cortina, dentro de um banheiro, e um fluxo luminoso mais baixo, porque aqui eu quero uma luz mais cênica, mais intimista, um banho mais gostoso. Então, e aqui também embaixo, olha, desse degrau, eu consigo ver uma fita de LED também de um fluxo baixo, para dar uma soltada nesse banheiro e criar essa luz indireta gostosa e acolhedora. Aqui, olha, eu usei 4.000K e aqui 3.000, apesar de estar um pouco branco na foto, mas ela era amarelo, tá? Então, é muito legal ver essas diferenças de aplicações. Pode falar, Paulo. Eu acho que eles não estão vendo o cursor teu, tá? Você teria que clicar no lápisinho aqui. Aí eu vou ver, tá bom? Que você falou o 4.000 Kelvin em cima e o 3.000 Kelvin embaixo, não é isso? Não, o 4.000 aqui na academia. Esquerda e direita, ok. Isso. Aqui, olha, a gente mostra... Vou fazer uma outra perguntinha para vocês. Se vocês pensam que a marcenaria iluminada só serve para iluminação decorativa, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Aqui a gente vê, eu gosto muito de fazer marcenaria iluminada, porque eu sempre falo nas minhas lives, nos meus cursos e tal, que a gente tem que pensar na iluminação por camadas. Então, são várias camadas do projeto, várias camadas de luz que constroem esse projeto e que, em conjunto, criam essa iluminação de impacto, essa iluminação cênica. O que seriam essas camadas, né? Então, a gente tem a camada de iluminação do teto, a gente tem as marcenarias iluminadas, a gente tem uma camada mais baixa, que seria de luminárias de mesa, luminárias de piso, e a gente sempre usa, eu gosto muito de usar arquitetura ao meu favor, interiores ao meu favor. Então, eu uso do mobiliário, e eu sempre sugiro que faça isso, para você criar esse efeito luminoso. Então, deixa eu ver. Que bom que aqui a resposta de vocês foi ótima. Aqui, por exemplo, olha, eu uso nessa marcenaria aqui, vocês não estão vendo meu cursor, né? Agora estão, né? Nessa marcenaria aqui, do lado direito, a gente usa
eu fiz uma luz indireta, uma luz mais cênica, mais decorativa na área das prateleiras, mas se você olhar em cima da marcenaria, tem uma fita de LED com fluxo luminoso mais alto, que ela serve o quê? Para trazer essa luz geral para o ambiente. Então, não necessariamente, na verdade, nem sempre, a marcenaria iluminada, ela tem um efeito decorativo. Ela pode ser usada como fonte de luz para o ambiente também. Nesse caso desse ambiente da direita, dessa estante, não tem mais luz no teto, não tem nenhuma fonte de luz do teto. A gente usa do próprio mobiliário para trazer essa luz para o ambiente, para criar esse efeito de luz indireta. E muito legal, gente, porque você acaba criando esse efeito surpresa, aquele efeito da pessoa entrar no ambiente e falar assim, nossa, da onde vem essa luz? E isso é muito difícil de criar, mas deixa o projeto muito interessante. Você vê como é simples também, né? Tem uma fita de LED com perfil difusor em cima de uma marcenaria. Olha que simples, mas olha o efeito, que interessante. E nem sempre a gente precisa iluminar toda a marcenaria, né? Que é o caso dessa foto 2. Então, a gente atribui um conceito. Um nicho sim ou não, só os nichos da horizontal, só os nichos verticais, e aí você ilumina de forma que tenha um sentido, que tenha um conceito ali e que faça sentido naquele lugar. Essa marcenaria, ela também ajuda na iluminação total do ambiente, né? A gente sempre tem que levar em conta que a marcenaria vai trazer uma luz para o ambiente, não considerar isso como uma iluminação à parte, mas sim fazendo parte daquele projeto como um todo. Aqui também, nessa foto da esquerda, o mobiliário, olha, tem uma luz embaixo da bancada, uma embaixo do armário, o próprio forro de madeira tem uma luz embutida, um perfil linear com fita de LED embutido para deixar esse ambiente mais iluminado, com uma luz mais funcional. Aqui é uma copa de um corporativo. Muitos detalhes no gesso também, né? Quer falar, Paulo? Nick, quando você clica no lapisinho, a tela fica branca, a lousa, e você desenha. O que você desenhar na lousa branca vai aparecer. Tá bom, tá bom. Aqui, olha, detalhes de gesso. Então, a gente consegue fazer detalhes de forro de gesso, drywall, com as fitas de LED. Então, no closet aqui na direita, eu tenho uma luz linear e difusa, que ilumina o closet como um todo, traz essa luz mais eficiente que a gente precisa. Aqui na bancada de banheiro, muita gente fala que ou usa, né, dicróica, luz de foco em cima de bancada de banheiro, o que é ruim, tá? Porque você cria muitas sombras, o rosto tem muitas cavidades, né? Então, a partir do momento que você coloca uma luz de foco em cima, é ruim para a pessoa enxergar. Qual que seria o ideal? Sempre ou ter uma luz frontal que ilumina o rosto de forma homogênea, ou você pode usar uma régua embutida no teto, que também dá essa luz difusa e linear, que é o que a gente precisa para a área de bancada de banheiro. Você não pode usar lâmpada de foco, não sei o quê. Depende. Por exemplo, se você estiver fazendo um projeto de um lavabo, que lavabo é mais cênico, não deve ser tratado como banheiro de dia a dia, você pode sim usar uma luz de foco em cima da pia para dar um destaque, ficar uma coisa mais dramática, mas sempre analisar o uso daquele espaço, né? E aqui na foto da esquerda a gente tem o cortineiro iluminado, linear também, que dá essa luz gostosa e indireta para o ambiente. E muita luz nos mobiliários, né? Que eu falo sempre que eu gosto muito de usar o mobiliário a nosso favor. Então, aqui, olha, nesse lavabo, o próprio nicho do banheiro, ele cria um detalhe de iluminação. Embaixo da bancada, eu também tenho um detalhe de iluminação que traz essa luz para o espaço. E aqui, não sei se dá para ver, do lado direito aqui, olha, vou usar tem um banco iluminado. Nossa, fiz um desenho horrível, gente, foi mal. Muito interessante, gente, porque nessa foto do meio e da direita, que são o banco e a bancada, eu usei o quê? Uma fita de LED de baixo fluxo. Porque o que você quer? Qual que é a sua intenção com essa iluminação? É uma luz eficiente ou é um detalhe mais decorativo? Já no banheiro, no outro banheiro aqui da esquerda, eu já usei uma fita de médio fluxo em cima da bancada
e uma de baixo ali na luz indireta. Então, a gente consegue também misturar o fluxo das fitas, desde que a temperatura de cor seja a mesma. E também a gente pode usar em área externa, né? Aqui na foto da esquerda, a gente tem um jardim vertical iluminado. Por que toda vez a gente precisa iluminar da mesma forma, né? Então, todo jardim vertical eu tenho espetos embaixo iluminando de forma mais marcada. Por que a gente não pode propor coisas diferentes? Por que sempre usar a luz no teto? Por que toda a luz precisa vir do teto? Não precisa, né? A gente pode propor soluções diferenciadas, mas para isso você tem que pensar na luz e não na luminária. Aqui também, olha, tem degraus iluminados com fita de LED linear, e sempre para a área externa a gente tem que pensar na questão do IP, né, que eu falei no começo. Então, aqui no caso, a gente tem que usar uma fita com IP65, um driver remoto também, ou usar uma fita direto na rede, mas sempre IP65, para garantir essa qualidade da luz e para garantir também que seja a luz tenha mais qualidade. Se bem que em área externa eu não gosto de usar direto na rede, nem pode, na verdade, tem que ser 12 volts por conta de segurança, baixa tensão, né? E aí, gente, para fazer todos esses detalhes que eu mostrei para vocês, a gente tem os tipos de fita. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fita Tunnable White, que é o novo lançamento da Ledvance, que eu achei muito legal, até eles me mandaram uma para testar, que você controla a tonalidade do branco. Então, por exemplo, se você tem uma sala de reunião ou se você tem um home office, que você quer uma luz um pouco mais branca, mas ele está integrado com a sua sala e às vezes você não quer ter essa diferença de cor, você pode usar essa fita. E aí aqui, olha, e isso vai estar no e-book também, a gente tem todas as características, então, potência, fluxo luminoso e tal. E essa daqui, olha, ela é 24 volts, tá? Ou seja, tem que usar um driver 24 volts também. A gente tem a fita LED, essa daqui, a fita LED neon, que eu também recebi uma amostra, é bem legal. E você pode controlar também a cor desse neon. Então, por que é legal esse daqui? Esse daqui, ele é com driver, eu até falei para a Paula que eu tinha um pouco de preconceito, mas eu achei esse muito interessante, a qualidade dele é muito boa, ele tem driver, não é direto na rede, e ele é IP67, então para detalhes de área externa é muito bom, porque ele já é IP67, tem como se fosse um silicone em volta, ele é um pouco mais grosso do que a fita tradicional, e você consegue usar para detalhes de área externa. Se alguém tiver pergunta, pode ir falando. A gente tem a fita LED RGB também, que ela muda de cor. RGBW, na verdade, que é Red, Green, Blue e White. Então, você pode ou ter a tonalidade do branco, ou todas controlar no controle remoto essa questão das cores coloridas. Aqui a gente tem uma fita de LED de alto fluxo. Essas fitas perguntaram, qual que é a diferença de fita de LED 12 volts e 24 volts? Normalmente, a 24 volts, ela tem um fluxo mais alto. Então, fitas de LED, quando você olhar lá 24 volts, já dá uma olhadinha no fluxo. Normalmente, são fitas de alto fluxo, tá? Então, aqui a gente tem uma fita de alto fluxo que foi usada, por exemplo, nesse pendente em um escritório, onde você precisa de uma iluminação mais eficiente. E aí tem toda a questão do IP, né, das tonalidades e tal. E aqui é uma fita direto na rede, 110 ou 220, que é aquela tipo plug and play, né, que você liga direto na tomada, e ela tem um fluxo luminoso mais baixo, ó, 550 lumens. Então, para detalhes, ela é muito interessante. E quando você não tem aonde alojar o seu driver, às vezes você não consegue alojar e tal. Ou você tem essa fita EcoFlex, que é uma fita muito usada da Ledvance, para detalhes também, ela é muito boa.
Desculpa, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui, que se não me lembro, se não me falha a memória da Bruna, ela queria saber a diferença das fitas de 12 volts e de 24 volts. E como você está entrando justamente nessa linha, já entrou na 12, explicar onde você usa uma e outra, por favor. E eu acabei de falar, Paula, acho que você tinha caído. Eu expliquei essa diferença. Obrigada. Imagina, desculpa. E esse value class aqui, olha, quando vocês virem, é que é um produto com melhor custo-benefício. É um produto meio que de linha, acho que a Paula pode explicar melhor, mas não é o produto profissional deles. Gente, é muito importante a gente saber que na hora da especificação do driver, como que você faz essa especificação, né? Você, por exemplo, está usando 10 metros de fita de 4,8 watts de potência. 10 metros, então você vai ter 48 watts no total. O driver, ele tem que ter uma folga também. Você não pode colocar um driver de 48. Eu uso uma folga de uns 20, 25%, tá? Então, essa folga, eu sempre falo que é para deixar o LED trabalhar melhor. E sim, as fitas, elas podem ser cortadas. Então, cada fita, por exemplo, aqui, olha... não lembro onde estava, mas enfim, aqui, ó, cortada a cada 8,3 centímetros, depende de cada fita, tem fita que é de 5 em 5, tem fita que é de 10 em 10, essa é de 8,3, então sim, ela pode ser cortada, normalmente na fita de LED já vem uma marcação de uma tesourinha, então você sabe que ali você pode cortar, tá? E aí a gente fala, né, como aplicar essas fitas, como aplicar os perfis. A gente fala muito em perfis de LED. A gente não pode pegar, vai fazer um detalhe e usa a fita de LED direto, por exemplo, no forro de gesso. Isso é errado. Por quê? Se você faz um rasgo e usa a fita de LED, você tem que ter um perfil para abrigar essa fita, para garantir que a fita tenha uma qualidade, ela trabalhe melhor. O perfil, ele faz a dissipação de calor da fita de LED e também protege contra poeiras e eventuais sujeiras. Sem contar que, no caso do rasgo em específico, com o tempo, a cola que vem na fita, ela vai se perdendo. Então, aquela poeirinha do gesso faz com que perca a cola e a fita vai enrolando. E aí, o que acontece? A luz fica toda torta. Em vez de ter aquela luz linear, bonita e tal, a luz, ela fica torta e fica estranha. Então, é muito importante que a gente use perfil, mesmo que seja sem acrílico. Se bem que eu, particularmente, prefiro o perfil com acrílico e eu vou explicar por quê, tá? Aqui, olha, a gente consegue ver na foto da direita o perfil apagado e na foto da esquerda a fita de LED com perfil aceso. Gente, o perfil, olha, essa foto mostra muito, essa foto da esquerda. Embaixo estava a fita de LED colado direto na marcenaria. Percebe como as bolinhas do LED ficam aparecidas? Aqui em cima, olha, é uma iluminação de uma prateleira com perfil com acrílico. A luz é linear, né? A gente tem uma luz linear, não marca a fita de LED. Eu prefiro não fazer uma marcenaria iluminada do que usar uma fita de LED colada na marcenaria. Então, você tem visão, sim, né? Por mais que você não olhe ali embaixo, aquela bolinha fica marcada na marcenaria. Então, você tem que usar o perfil com o acrílico difusor para deixar a qualidade da luz mais bonita, para deixar a luz ali mais bacana. Aqui a gente tem também os perfis, olha, na teto-parede, aplicados também. E como que a gente usa, né, os perfis de LED? Então, eles podem ser aplicados em marcenaria, como essa aqui, essa foto desse hall. Então, você... analisa o projeto, qual que é o conceito? Então, a gente tem um pórtico em todo de madeira. Por que não a iluminação acompanhar essa decoração, né? Então, foi aplicado um perfil na própria marcenaria com uma fita de LED de baixo fluxo para dar essa marcada ainda mais nesse hall. E valorizar também essa marcenaria. E depois a gente tem perfis aplicados direto no espelho para fazer aqui nessa foto da direita, para fazer a iluminação frontal do espelho.
Então, você pode usar um perfil linear com acrílico difusor para criar essa luz interessante de bancada. Então, embutido em marcenaria, olha, aqui, cabeceira iluminada, que dá esse ar gostoso, intimista, ou se você colocar um fluxo mais alto, ele cria a luz geral do ambiente. Embutido nas prateleiras, olha, de um home office também, embaixo ele está nas duas laterais do espelho para criar essa luz de penteadeira, e aqui é na entrada de um corporativo, onde a gente tira uma ripa e coloca uma ripa, entre aspas, iluminada. Aqui, olha, a gente tem um perfil também embutido no drywall, eles podem ser embutidos no drywall, né? Embutido no drywall, no caso do forro de gesso, acompanhando o desenho do armário. E aqui a gente tem um drywall revestido de madeira, onde tem essa foto do meio, onde tem os perfis teto-parede também, criando esse ar mais cênico e mais intimista de um lavabo. Na foto da direita, a gente tem um perfil linear aqui de 16 metros, que mostra essa linearidade desse espaço. Sempre pensar, gente, que a gente precisa alojar o driver em algum lugar. Eu vou falar mais sobre isso, tá? E aqui eu tenho os perfis de sobrepor. Então, não é porque você tem um projeto em laje que você não consegue fazer uma iluminação interessante. Aliás, esse projeto deve ser, sim, pensado da mesma forma. Não é porque é em laje ou em gesso que você tem que mudar a forma de construção de projeto. Então, aqui nessa foto da esquerda, eu tenho um perfil de sobrepor aplicado na frente do armário, e no mesmo projeto, nessa foto do meio, eu tenho um perfil de sobrepor aplicado atrás do trilho da cortina para dar essa luz, tipo uma luz de cortineiro iluminado, mais intimista. Qual que é a diferença entre esses dois, né? Sendo que é o mesmo perfil. O equipamento que vai dentro. Ali no armário eu tenho uma fita de alto fluxo, 1.500 lumens mais ou menos, e ali no do cortineiro eu tenho uma fita de 450, 480 lumens por metro mais ou menos. A diferença é o efeito da luz, né? A luz que cria no ambiente esse ar mais intimista e mais acolhedor. E aqui eu tenho também um perfil com barra de LED nessa cozinha, de sobrepor também, olha, em frente dos armários, para dar essa luz geral, essa luz difusa e iluminar todo o espaço. O que a gente tem que pensar, né, na questão dos perfis, no caso? Então, definir o local de instalação, se a sua fita de LED, por exemplo, vai ser no meio da prateleira, na ponta, no fundo, como que você vai instalar aquilo, fazer um detalhe executivo, escolher a fita de LED que você vai utilizar, baixo, médio ou alto fluxo, e fazer o cálculo do driver e definir o alojamento. Qual que é a dica que eu sempre dou, né? Então, a gente faz o cálculo do driver, deixa 20%, 25% de folga para aquele LED trabalhar melhor e já fala em projeto, em planta, aonde aquele driver vai ficar alojado. Então, aqui, olha, vocês conseguem ver, deixa eu pegar a canetinha aqui, que essa parte aqui, ó, é o driverzinho que ele está posicionado próximo de um embutido. Então, por que isso? Porque é muito mais fácil você tirar uma luminária de 2x2, 3x3, 10x10, do que você tirar um perfil de 3 metros, né, na hora de fazer a manutenção. Aí alguém perguntou a questão da distância. Sempre pensar que um driver alimenta 5 metros de fita, o próprio fabricante já te dá dicas, né? Se um rolo de fita vem 5 metros, e máximo, claro que você pode fazer solda, ou usar conectores para usar fitas maiores, mas sempre tentar usar um driver a cada 5 metros de fita e não deixar o driver muito distante. Então, até uns 6, 7 metros ele trabalha bem, tá? O que acontece se você, por exemplo, você tem 10 metros de fita, você usa um driver só? O que eu faço, tá? Eu divido em 2 e coloco um driver de cada lado da fita, para ficar mais, energizar melhor a fita de LED. Mas isso, assim, na hora de fazer a instalação, é sempre bom conversar com
o eletricista, ver onde é mais fácil de alojar. Então, às vezes, você pode alojar dentro de marcenaria, fazer fundo falso de marcenaria, caixinha de passagem, alçapão no gesso, é que a gente sempre evita fazer alçapão, né, para não ficar aquela marcação. Próximo de outra luminária, uma luminária menor sempre funciona. Dentro de marcenaria, eu uso muito também, aí eu peço para o marceneiro fazer uma caixinha para o driver, para ele ficar protegido. Caixinhas de passagem, como eu já falei. Fundo falso é incrível, é maravilhoso o fundo falso. E, bom, é isso. Sempre lembrar também de alojar, se você for usar uma fita de LED dentro do box, o driver ele tem que ficar na parte seca do banheiro. Então, ele tem que ficar remoto, tá? Não pode ficar ali dentro do box. E aí, os tipos de perfis. Enquanto a gente vai mostrando esses tipos de perfis, eu queria saber de vocês onde que vocês usam, onde você usa perfil de LED nos projetos de vocês, como que vocês fazem isso e tal. Então, aqui a gente tem os tipos de perfis. Esse daqui, olha, é um perfil fininho, que ele é usado, eu gosto muito dele, porque ele é baixinho, para usar em detalhes de gesso. Então, igual essa foto aqui, né? Placas de LED, placas de gesso solta, cortineiros iluminados, rasgos, detalhes de gesso onde você não vai ver essa fita de LED. Por quê? Porque ele marca, como ele é muito baixinho, ele marca a fita, ó, como você pode ver aqui nessa foto. Ele deixa a fita mais marcada. E a gente não quer ver as bolinhas do LED, a gente quer ver uma luz linear e difusa. Aqui é o perfil mais recuado, que seria esse daqui, olha. Então, ele não deixa a luz marcada. E quando você tem o perfil exposto, o perfil aparente, ele é muito bom, porque ele deixa a luz bem linear e bem difusa e bem bonita também. Então, aqui, olha, por exemplo, eu usei um perfil desse, onde você não tem a marcação, né, da fita de LED. Esse é um projeto da Casa Cor, que foi iluminado só com perfis e fitas de LED. Ficou bem legal o resultado dele. Aqui, olha, é um perfil mais baixo também de sobrepor, que eu usei aqui embaixo dessa lareira. Então, quando você tem, por exemplo, bancos, mobiliários que você precisa iluminar, ou você quer aplicar, que esse é o de sobrepor baixo, né? Então, ele marca. Então, se você for usar em laje, você tem que usar um pouquinho mais alto. Mas aqui, olha, você consegue usar ele e ele fica externo, tá? Quando que a gente usa esse também numa marcenaria? Às vezes o marceneiro ele não fez o detalhe da cava, que eu sempre peço para o marceneiro fazer a cavinha como se fosse um recuo na própria prateleira, na própria marcenaria, para a gente embutir o perfil, para ele ficar ali faceado com a prateleira. Então acaba ficando muito mais bonito e muito mais bem acabado. Se você não tem essa cava feita, você pode usar o perfil de sobrepor na própria marcenaria, ele fica exposto. Aí, tomar cuidado com a questão da cor, do acabamento desse perfil. Então, quanto mais desaparecido, melhor, porque a gente quer ver o efeito de luz e não a luminária em si. Aqui, olha, o perfil mais alto de sobrepor, que seria esse daqui, olha, tá vendo com o meu dedo como ele é bom também de altura, ele não é muito alto, que eu uso, por exemplo, em projetos de laje, né? Então, aqui nessa parte do cortineiro iluminado, naquela foto que eu coloquei o perfil na frente do armário também, ele funciona muito bem, tá? E aí eu uso a luminária branca, né? Branco, teto branco, some, desaparece, fica muito bom. A gente tem também perfil cantoneira, usado para direcionar a luz, então dentro de armários, olha, aqui você... Nesse detalhe aqui, nesse corte, você consegue ver. E ele acaba marcando um pouco, então tomar um pouquinho de cuidado também. Perfil de sobrepor, tipo pendente, que você pode usar em cima de mesa, em cima de bancada, salas de reunião, quando você quer diminuir essa altura útil. O que é a altura útil? A altura da fonte de luz, da luminária, da fonte luminosa, até essa superfície que você quer iluminar. Então, diminuir essa altura útil, você usa uma luminária pendente. Nesse caso aqui da foto, é um lugar de reuniões rápidas.
Então, era legal você ter uma luz mais intimista e mais interessante. Muito obrigada a todos. Nick, muito obrigada. Você é cheia de projetos lindíssimos aqui, fica super didática a apresentação. Ai, que bom. Bacana você estar com os perfis também na mão para poder mostrar para as pessoas um pouco, né, dar uma noção assim de dimensão, de altura, da questão do acrílico também. E eu vi que você já respondeu muito das perguntas que estão aqui no chat, não é mesmo? Sim, eu fui vendo e fui falando. Muito bem, muito bem. Eu vou fazer alguns comentários aqui, mas eu já ia convidar vocês, pessoal, para ler aqui o QR Code para vocês participarem do nosso sorteio de hoje, tá? Então, é uma pesquisa para avaliar a apresentação de hoje, o conteúdo, né? E também já para participar do sorteio. Também vou deixar esse link para quem não quer ler o QR Code, vou mandar o link aqui no nosso chat, e aí eu vou fazer os comentários sobre essas pesquisas aí, antes da gente das perguntas, para que a gente tenha tempo hábil de receber as respostas de todos os participantes. Então, tinha uma pergunta, foi a hora que eu acabei perdendo a conexão, sobre 12 e 24 volts. Então, assim, gente, a LEDVance tem uma linha completa de fitas. A linha Prime é uma linha profissional, 24 volts, então o fluxo luminoso é mais alto, né, Nick? É onde a Nick fala dos projetos corporativos ou residenciais, onde você pode colocar bastante luz como iluminação principal, a fita LED, né? Não precisa ser só a iluminação decorativa. E nós temos a linha Decoflex, Ecoflex, que ela é uma linha 12 volts, é uma linha mais comercial, ela tem um custo-benefício melhor, e eu tenho o fluxo luminoso um pouco menor do que o de Prime, do que a profissional, mas ainda assim a gente tem 4,8 watts por metro e 12 watts por metro, então a gente tem essa facilidade. Perguntas mais técnicas, a gente também, o nosso engenheiro de aplicação, que está com a gente, então a gente passa para ele. E o Ângelo, que está me ajudando, o nosso representante lá de Recife, também me mandou para justamente falar sobre essa questão de 12 e 24 volts. Ele está falando sobre os condutores de corrente elétrica, que pode ser mais finos para 24 volts do que para 12 volts. Mas, Ângelo, você fala para mim sobre isso daí. Nick, quer comentar mais alguma coisa? Só para falar que eu vi aqui a resposta da enquete, que a maioria das pessoas usa os perfis em marcenaria, né? Que a gente pode propor soluções diferentes, tipo aplicado na laje, imobiliários, né? Então, tentar fugir um pouco da só iluminar a marcenaria, mas abrir um pouco mais a cabeça para essas soluções também, que são muito legais agora, com esses perfis, eles são muito versáteis, né? É uma luminária muito versátil. Aplicar direto em espelho também, para ter a luz frontal. Então, assim, é bem legal, bem bacana. Eu passei para o pessoal aqui também, que está para participar do sorteio, já um link, caso vocês não tenham lido o QR Code. Vou ficar de olho aqui na minha outra tela para ver quantas pessoas já estão participando, já apresentar para vocês. Esse kit de 3 lâmpadas, então, é bulbo LED da LEDVance, que tem o controle remoto, tá bom? Então, vocês podem acessar. Eu tenho uma delas que está aqui atrás de mim, então você pode ficar fazendo a troca de cores, você pode fazer uma luz branca de leitura, que é forte, você pode brincar aí com a troca, transição, tá bom? E aí vai ser bem legal vocês receberem isso. Vou ficar de olho aqui se o pessoal já participou. Vamos ver como é que estão de respostas. Olha, estão perguntando aqui, Paula, desculpa. Em um perfil mais largo, você costuma usar 2 fitas de LED ou barra? Por ser uma fita só, penso que a luz deve ficar marcada no meio ou não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não coloco 2 fitas, só se eu precisar de um fluxo muito mais alto. Normalmente, essas luminárias mais largas, tipo 6, 7 de largura, ela tem tipo 4, 5 de altura. Então, não deixa que marque o LED, tá? Mas eu não uso, assim, já usei 2 voltas, mas porque eu precisava de um fluxo mais alto, não porque ia marcar a luminária. Pessoal, vocês já estão respondendo aqui a pesquisa, queria ver o pessoal que está aqui online com a gente, se receberam o link, se já estão conseguindo acessar, que eu ainda não tenho resposta suficiente para fazer o sorteio. Aí tem perguntas sobre onde comprar, os perfis, né?
Então, assim, nós temos nas principais lojas de material elétrico, é um produto que a gente acabou de lançar, então isso daí ainda está chegando, mas já está liberado para venda. Falem com a nossa equipe de representantes comerciais, tá? Ou procurem as grandes cadeias de material elétrico. Não quero citar nomes aqui para falar de um e não falar de outro, mas nós temos também uma loja oficial no Mercado Livre da Ledvance, vocês também podem fazer suas consultas por ali. Não temos ainda o estoque, porque é lançamento, mas a gente já começa com isso agora, ao final de março, início de abril. Muito bem. Deixa eu voltando aqui, a gente já deixou só para ver os projetos da Nick enquanto isso, que são super inspiradores, né, Nick? Ai, bom, eu sou suspeita para falar de luz, então... Deixa eu ver aqui como estamos de respostas. Vamos responder, gente, para concorrer. Vamos responder para concorrer, que a gente já está... E, Paula, depois a gente vai dar o certificado também, né? Não sei se você já falou. Sim. Temos um certificado para todos os participantes, já também publico, lá no Telegram já está o nosso e-book de hoje, desse tema super legal, que foi um tema que vocês escolheram, e a Nick foi uma palestrante aí, foi uma profissional que foi citada nas pesquisas que a gente fez, a gente quer a Nick de volta, então nós conseguimos fazer a Nick de novo, uma super parceira nossa. A Nick recebeu da Ledvance essa semana um monte de modelos de fita, né, Nick? O que você pretende fazer com esses materiais aí? Vai testar, pessoal, os perfis que já estão aí com ela? E vou testar, só enviei para um lugar para ser ligada, e aí quando voltar vou fazer vários vídeos para vocês, mostrando toda essa fita de LED. Eu tô com um neon LED também, que eu tô muito animada para acender. Lançamento. Lançamento, nossa, uma honra até receber, eu agradeço muito. Então, gente, fica ligado, hein, porque eu vou fazer alguma coisa, vou aprontar alguma coisa muito legal com esses produtos. Ai, que legal. Deixa eu ver aqui, pessoal, sobre as respostas. A questão do perfil para embutir em gesso acartonado tem que ser um perfil, olha, que tem essa presilha, tá vendo? Então, esse daqui, por exemplo, é para gesso, né? Porque ele tem essa presilha de fixação. Ou um perfil que tem uma aba na lateral que ele se apoie no gesso acartonado. Normalmente, os perfis para forro de gesso, eles têm essa abinha lateral ou tem essa presilha. Então, você vai conseguir identificar. Quando o perfil é de sobrepor, ele é assim, olha. Ele não tem nada, tá vendo? É como se fosse uma luminária. Então, você aplica direto na laje ou de sobrepor numa marcenaria, porque ele tem também essa fixaçãozinha aqui na lateral, olha, mas ele é diferente, tá vendo? Ele é inteiro, é como se fosse uma peça mesmo, uma luminária completa. Bom, acho que das fitas deixou claro, você falando sobre essa questão da homogeneidade, da luz, né, de você garantir uma qualidade da luz, até intensidade, né, porque você está com ela protegida. Eu acho que a única que vai fugir à regra do perfil é o próprio neon, né, porque ela tem um acabamento super diferente e ela já meio que faz esse papel de fita mais o perfil, com a facilidade que ela é flexível, né, Nick? Ela já é flexível, mas ela tem essa capa, né, como se fosse um silicone, essa borracha translúcida, enfim, que deixa a luz linear. Outro ponto também, gente, é que se vocês acenderem uma fita de LED e olharem direto para ela, ela ofusca demais. Então, além do fato da luz não ficar bonito, porque fica aquelas bolinhas do LED marcado, é desconfortável você usar olhar direto para a fita, né? Aqui essa estante é genial, essa foto aqui, rapidinho, Paula, voltando. Porque embaixo, ó, você vê, olha a diferença dessa estante quando você coloca um perfil com acrílico difusor, né? A qualidade da estante é muito melhor. Fica muito mais bonito, fica muito mais agradável de ver do que aquelas bolinhas marcadas. Sempre que eu vejo uma bolinha marcada, eu já olho e penso, o acabamento não foi bom. É verdade, exatamente. Acho que essa questão desses detalhes é importante para quem quer ter o resultado final.
Bom, pessoal, deixa eu já até fazer um comentário. A gente está com outra arquiteta que está assistindo a gente aqui, que é a Natália Morassi. Natália é a nossa convidada da live de amanhã, e ela vai mostrar projetos com fita LED. Então, também, além de todo esse monte de inspiração que a gente teve com os projetos da NIC, a gente tem, então, amanhã, essa possibilidade de continuar falando sobre fitas LED através do Instagram, 7h, e a gente vai mostrar um pouco sobre outros projetos. Bom, já vou fechar, então, aqui a pesquisa, pessoal. Deixa eu já fazer o sorteador online para vocês aqui. Nick, será que nós respondemos todas as pesquisas? Você me ajudou mais nisso do que eu, você, né? Em todas as perguntas. Não, e uma hora eu esqueci, aí eu voltei, aí eu falei, mas tá tudo certo, gente. Aqui é vida real, ao vivo, né, Paula? É assim mesmo. Exatamente, exatamente. Tem bastante gente participando do sorteio. Online que a gente usa, já vou botar aqui na tela para vocês acompanharem. Compartilhar minha tela. Compartilhar. E que você confere para mim se você está vendo. Tô vendo. Beleza. Pessoal, aqui, ó, eu estou colocando o nome de todo mundo que está aqui participando do sorteio, tá bom? Vou sortear um nome para ganhar esse nosso produto, e é o Ricardo Hilter. Não sei se estou pronunciando correto, Ricardo. Muito bem, deixa eu voltar aqui, não sei se vocês estão me vendo. Então, Ricardo Hilter, vou escrever aqui, ele vai receber, deixa eu descompartilhar, vai receber esse kit, então, pelo correio, tá bom, Ricardo? A gente vai entrar em contato com você para receber os teus dados. A gente está disparando isso por Sedex, então espero que chegue logo. Nick, muito obrigada, então, por sua participação e sua presença hoje, foi super esclarecedora, muitos elogios aqui sobre o conteúdo, principalmente aquela questão do R9, que é um tema, né, que as pessoas não têm muito conhecimento, e tudo assunto novo, trazendo aí para LED, fitas LED. É verdade. Com o LED tem muita novidade sempre, né? Então a gente sempre tem que se atualizar e tal. E queria te agradecer de novo pelo convite, falar que eu gostei muito, estou sempre à disposição. Obrigada a todo mundo que assistiu, muito legal ter essa troca com as pessoas. Quem quiser me segue no Instagram, me manda direct perguntando alguma coisa que eu sempre respondo. Obrigada, Paula, Lari. Obrigada, Nick. Fabrício, todo mundo. Muito bem, obrigada. Então, pessoal, amanhã a gente tem pelo Instagram, 19h, uma live com a Natália Morassi para falar sobre fitas LED. Então, a gente segue já no assunto. Nick está convidada, ela está aqui com a gente, te prestigiando. Amanhã a gente fala, então, às 7h pelo Instagram, sobre outros projetos com diversas possibilidades também. Obrigado, viu, gente? Com certeza. Beijo, Nick. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau.